Nós vamos ver Ezequias subindo ao trono, aleluia, Deus abençoando. Depois nós vamos ver, Senaqueribe vindo contra Ezequias. Depois Ezequias vai orar, Ezequias vai orar, vai chamar Isaías vai interceder, Deus vai intervir, vai enviar um anjo, vai matar os inimigos, 185 mil. Depois Ezequias vai ficar doente, ele vai orar, Deus vai acrescentar 15 anos, e depois desses 15 anos, Deus vai levar ele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas o que me chamou a atenção nesta noite, nesta palavra aqui, é um texto bem grande, mas eu cortei aqui porque depois ele vai vir a oração dele, e depois vai vir a palavra de Isaías, depois vai vir a intervenção de Deus, em que Deus vai enviar um anjo só, que vai matar quantos? 185 mil, aleluia, do exército assírio. A Bíblia vai dizer que Ezequias foi um rei, a qual nunca houve em Israel um rei como ele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque a Bíblia diz que não houve um rei como Ezequias. O texto está dizendo, aleluia, que ele se achegou ao Senhor, não se apartou do Senhor, confiou nele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, guardando os mandamentos que tinham de Moisés para ele, aleluia, e não serviu o rei da Síria, já que a Síria naquela época, todos os reis serviam a Síria, o Egito, e os outros demais. Já Ezequias confiou tanto em Deus que não serviu o rei da Síria. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer aqui, então, no texto que nós acabamos de ler, que ele começou quebrando as estátuas, os bosques. Tinha muita idolatria no meio do povo de Israel, inclusive aquela serpente que Moisés tinha levantado lá no deserto, que na época que o povo estava sendo atacado por serpentes ardentes, Deus falou para Moisés: Moisés, levanta uma serpente no meio do deserto, será que todo aquele que olhar para a serpente ficará curado? Aleluia. Este povo, claro que a serpente nós sabemos no Novo Testamento, que Jesus vai dizer que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, e todo que olhasse para aquela serpente, a pessoa podia estar, obreiro Pablo, aleluia, ferido de morte, ela era mordida pela serpente, ela ia morrer. Se ela olhasse para a serpente mordendo, ela morria. Mas se ela levantasse os olhos, olhasse para a serpente de bronze, ela era sarada. Aleluia. Jesus vai dizer, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que vê ele, para que todo aquele que crê, tenha vida eterna. Ou seja, no aspecto físico, Jesus não é como a serpente, mas ele está falando no aspecto de Jesus carregando o nosso pecado. Então, se você olhar para o seu pecado, você morre. Mas se você olhar para Cristo na cruz pendurado, aleluia, você vive. Aleluia. Você é sarado, aleluia. Por isso que a Bíblia diz que por suas pisaduras fomos sarados, aleluia. Ele nos sara primeiro na alma e depois no corpo físico. Mas naquele contexto ali, Deus estava querendo fazer uma figura da redenção que viria através de Cristo, Em Hebreus capítulo 10 vai dizer que tudo que a lei diz e os profetas, elas não são imagem exata, mas são sombras das coisas que haveria de vir. Então Deus criou aquela sombra para aquele momento ali no meio do deserto, mas aquele momento tinha passado, só que o povo continuava fazendo preces e orações para aquela serpente. Passou centenas de anos e o povo ainda rezando para a serpente, aleluia. E Ezequias ficou furioso com aquilo e ele despedaçou a serpente. Só que quem estava ao redor, inclusive, Senaqueribe e os soldados do rei da Síria, ele vai dizer, mais na frente nós lemos aqui, você confia no Egito? Você confia não sei quem? Você confia em Israel? Não, você não pode confiar no Deus de Israel, porque você destruiu o Deus de Israel. Ou seja, quem estava de fora não entendia, aleluia, e até alguns no meio do povo, porque achava que a fé estava vinculado a objetos, a lugares, aleluia, a fórmulas, aleluia. A fé verdadeira está em Ezequias. Ezequias não está confiando nas figuras, ele está confiando na imagem exata que é a fé. Nós não estamos mais nas figuras, estamos na imagem exata. Aleluia, que é Cristo. Cristo é a imagem exata. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não precisamos mais de pontos de contato. Não precisamos mais do candelabro, da arca da aliança, do lenço ungido na aguinha. Não precisamos nada disso. Estamos na imagem exata que é Cristo. Você pode dizer aleluia? Temos Cristo, temos tudo. Como diz o jogador, é suficiente. Aleluia, Louvado seja o nome do Senhor. E aí o que vai acontecer aqui? O povo, então, Ezequias chega fazendo toda essa restauração. Esse é o nome correto. Aleluia. Glória a Deus. A fé de muita gente precisa ser restaurada.
Aleluia, né? Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque Israel vinha na mesmice, né, das coisas que já haviam se passado. Aleluia. E Ezequias vem fazendo um renovo, vem fazendo, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vem fazendo, né, um avivamento, vem fazendo uma renovação. E aí, irmãos, o que vai acontecer? Louvado seja o nome do Senhor. Em outro texto vai dizer, porque você vai ler sobre isso, né, no livro de Reis, em Crônicas e no livro de Isaías, você vai ler sobre Ezequias. E vai dizer que aconteceu que depois de toda essa fidelidade, aleluia, o inimigo se levantou contra Ezequias. Primeira coisa que nós aprendemos, que a fidelidade às vezes traz luta. Não é só porque você é fiel que você não vai vir lutas. E outra coisa que nós aprendemos, que se na fidelidade vem luta, imagina para quem não é fiel. Aleluia, a luta vem dobrada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Veio a luta depois desta fidelidade. O texto diz dessa forma: aconteceu, pois, que depois de toda essa fidelidade, levantou-se contra ele Senaqueribe. Senaqueribe, aleluia, rei da Síria, louvado seja o nome do Senhor, que para nós vai significar próprio Satanás. Se levanta contra Ezequias. Ele vem tomando todas as regiões, tomou Israel, porque já havia ali a divisão dos reinos, né? Havia Israel e havia Judá. Ele tomou Israel, aleluia, depois veio para Judá também, louvado seja o nome do Senhor, da onde reinava Ezequias, aleluia. E quando ele invadiu, louvado seja o nome do Senhor, ele mandou o recado. Eu quero me deter aqui nesse verso 17, aleluia. Quando Senaqueribe invade Judá, ele manda três, vamos dizer assim, capitães, gerentes, né, soldados de alta patentes, né, comandantes de Senaqueribe, verso 17, que chamava-se Tartã, Rabizares e Rabizaque. Aleluia. Ele manda esses três homens, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou estudar sobre cada um. Aleluia. E Tartã nada mais é, irmão, de que um general de guerra. Ele era um general de Senaqueribe, ou seja, representa a guerra e a força bruta. O que Senaqueribe, que é Satanás, está querendo intimidar, né, a Ezequias? Em primeiro lugar, com a força bruta. Aleluia. O demônio Tartã. Cuidado que o demônio Tartã pode tentar te intimidar com a força bruta. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não imponha a força bruta, porque Tartã tentou fazer isso com Ezequias, mas para tentar pará-lo. Aleluia, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O outro era Rabizares, né? Louvado seja o nome do Senhor, que era o outro comandante de Senaqueribe, que era um político. Ou seja, ele tentou também parar Ezequias, intimidar um sistema político com a influência do mundo secular, aleluia, com a força do braço de carne. Olha como é que Satanás faz contra aquele que é fiel a Deus. Força bruta, o exército de Tartã tentou também com o sistema humanista, que é o braço de carne. Aleluia. Ezequias não se deu por intimidado. E veio também Rabizaque, que ele vai falar para Rabizaque aqui assim, quando Rabizaque vai fazer todo o discurso, né? Louvado seja o nome do seu chanceler, Euquia e Eliaquim, que são os mordomos de Ezequias, falou assim: não fale em judaico, senão o povo vai ficar com medo. Fale em siríaco, para que só a gente entenda o que Senaqueribe quer dizer. E a Bíblia diz que Rabizaque começou a falar com voz em hebraico, para que todos ouvissem. Ou seja, Rabizaque é a voz da intimidação psicológica, aleluia, a voz do medo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então veja só o que Satanás está tentando fazer, aleluia, com um homem fiel a Deus, aleluia, força bruta, a força secular e a intimidação do medo, aleluia. Não pense, irmãos, aleluia, que Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nos chamou para sermos qualquer um. Nós somos hoje como se fôssemos Ezequias, participamos do reino, estamos no reino de Cristo. E neste reino, aleluia, o diabo tenta, louvado seja o nome do Senhor, te paralisar pelo medo, aleluia, te deter através dos seus principados e potestades. E Paulo vai dizer, né, que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra quem? Contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando o inimigo fala, o inimigo estava falando, mas quando o inimigo fala, ninguém cala, aleluia, a voz da fé, aleluia. Quando o inimigo fala, quem tem fé não se cala.
Aleluia. A Bíblia vai dizer no livro de Atos, capítulo 4, que os discípulos estavam pregando, acontecendo maravilhas, e chamaram eles lá e falaram assim: nós não já falamos para vocês pararem de falar nesse nome de tal de Jesus? Nós não queremos mais ouvir falar. E Pedro vai dizer: nós não podemos deixar de falar daquilo que temos ouvidos e crido. Aleluia. E quando eles acusaram daqui, chicotearam, ameaçaram, Pedro fez uma oração. Pedro disse: Senhor, eu rogo a Ti, aleluia, que nos encha da ousadia para falarmos do Teu nome, enquanto Tu estende Tua mão para curar e fazer maravilhas. E a Bíblia diz que quando Pedro ora assim, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Pedro ainda fala: ora, Senhor, para as ameaças, estende Tua mão, Senhor, para fazer maravilhas, aleluia. Enquanto nós pregamos o Teu nome, a Bíblia diz que o lugar tremeu, aleluia. Vá avante, não tenha medo das ameaças de Satanás, aleluia. E nesta noite nós estamos aqui para falar em alto e bom som, aleluia. Não temos medo de Senaqueribe, de Rabizaque, de Tartã, de Rabizares, e nem temos medo também de Sambalate, de Gesem, nem de Tobias, aleluia. Estou fazendo uma grande obra e de modo algum poderei descer. Você pode, aleluia, nesta noite estamos numa grande obra, irmão, não vamos descer, não vamos recuar, aleluia, vamos avante. E a Bíblia então vai dizer que eles ficaram revoltados, não ficaram irados, e falaram assim: não se engane, você está confiando no Egito, está confiando em outros reis, vocês estão fazendo, aleluia, alianças, aleluia. Ezequias estava com Paulo, ele estava pensando: eu sei em quem tenho crido, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esses representantes, do rei da Síria, louvado seja o nome do Senhor Jesus, tentou enfraquecer a fé. Aleluia. Não deixa o diabo roubar a tua fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Então nesta noite, irmão, a Bíblia vai dizer então que ele foi avante com o seu propósito. Aleluia. A Bíblia diz que Senaqueribe foi avante. Aleluia. E Ezequias, no capítulo 19, diz que ele foi orar na casa do Senhor. Aleluia. O melhor remédio para o crente, aleluia, diante de uma situação, aleluia, é orar. Aleluia. A Bíblia diz que quando os comandantes do rei da Síria falaram, leia depois todo o capítulo 18, 19, você vai ver, o povo se calou. Aleluia. Ezequias não foi responder não. Ezequias se calou e foi orar. Aleluia. Se cale e vá orar. Aleluia. Quando Ezequias se calou, foi orar. E a Bíblia diz que Deus enviou, aleluia, o profeta Isaías e disse, aleluia, não temas as palavras que ouvistes, as quais o servo do rei da Síria de mim blasfemam. Ou seja, Deus não falou através do profeta Isaías para Ezequias: Ezequias, eu estou vendo a tua luta. Falou: ele está blasfemando de mim. Aleluia. O perigo, irmão, aleluia, de se meter com crente é esse, aleluia. É um perigo com o crente fiel, aleluia. Quando aconteceu a mesma coisa com Saulo: Saulo, porque me persegues? Por que está perseguindo este povo? Não é isso, aleluia. Ele vai dizer: porque me persegues. Aí Jesus, ele se identifica de tal forma com o crente, aleluia, que é fiel a ele, que é amado por ele. E às vezes não é nem tão fiel, irmão, porque, para conversar comigo, nenhum dos discípulos ali era 100% ainda não. Aleluia, os discípulos estavam começando, estava um homem cheio de fraqueza. Até Elias, que parece que é um homem perfeitíssimo, não é? Então, Pedro vai dizer: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E ele orou e Deus fez não chover. Depois ele orou de novo e Deus fez chover. Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Pedro está dizendo: Elias era um homem sujeito às paixões, mas era um homem justo. Aleluia. Porque o que te faz justo é aquilo que Jesus fez. É o Senhor, é quem te justifica, é quem te torna justo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Nós não temos que dar ouvido à voz do adversário, O segredo de Ezequias, louvado seja o nome do Senhor, foi se calar e orar. Se cale e ore. Aleluia. Nós não temos que se dirigir, a vozes contrárias. Nossa vitória vem através da oração. E Deus enviou o profeta, aleluia. Isaías disse: não temas, eu vou colocar um espírito nele, ele vai cair morto lá na terra dele. Está falando de Senaqueribe. E aí, depois que a Isaías traz toda uma palavra, de conforto para Ezequias, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Deus envia então um anjo só,
aleluia, fere 185 mil deles. Todos de manhã eram corpos mortos. Ou seja, irmão, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que Ezequias, a princípio, né, ele vai pegar todo o ouro que ele tinha, vai tirar ouro do templo que Salomão tinha feito e vai dar para o rei da Síria e vai falar assim: olha aqui, rei da Síria, leva o ouro, leva a prata, pode levar tudo, não quero nada, aleluia, né? Pode levar, vai levando, aleluia, até que chegou uma hora, aleluia, que Deus queria que ele guerreasse em oração. Já parou para pensar que Deus queria dar experiência para Ezequias através da vida de oração? Ele poderia até falar: pode levar os escravos que tu quiser, leva mais ouro, leva mais coisas, né? Vai levando. Mas Deus queria que ele lutasse. Lute em oração, aleluia. Lute em oração, aleluia. Cada vez que nós lutamos em oração, é Deus nos dando experiências. Aleluia, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí Deus vai enviar um anjo só. Não. Aleluia. Eu fico aqui pensando: como é, irmãos, o poder de Deus por amor ao seu povo. Aleluia. Não se trata aqui só de Ezequias, não, irmão. Se trata do povo que está também com Ezequias, porque o rei da Síria iria entrar, Israel ia matar o povo de Deus, aleluia, né? Iria ferir o povo, ia levar em cativeiro, aleluia. Então, por amor da igreja hoje, aleluia, Jesus toca em alguém, aleluia. Então, seja a igreja. Se você parar para pensar naquela experiência que nós tivemos, que eu já contei para os irmãos, ou você é o osso seco ou você é o profeta, não é? Ou você é aquele que Deus vai tocar, ou você é aquele que Deus vai tocar em alguém por amor de você. Aleluia. Então seja a igreja, vá para o joelho, aleluia. E o texto vai dizer mais na frente, irmão, que Ezequias, ele se exaltou, aleluia. E Deus vai provar ele vai ficar doente. Olha só, irmãos, ele era um fiel, Deus abençoou ele grandemente, Deus deu experiência sobrenatural e agora ele vai ficar doente. Aleluia. Para mostrar que a nossa vida aqui, irmão, nós não temos que se exaltar nunca. Porque uma hora Ezequias está lá em cima, daqui a pouco ele está sendo combatido, daqui a pouco Deus dá uma vitória, está lá em cima, daqui a pouco ele está doente, está lá embaixo. Aleluia. Só que uma coisa ele tinha de bom. Aleluia. Né? Um dos reis de Israel, os filhos de Acabe, ele foi consultar Baal quando estava doente. Aleluia. E um dos que eram seus servos encontrou com Elias. E Elias vai dizer: porventura não há Deus em Israel para você consultar Baal? Por conta ele fez isso, ele não vai sair daquela cama. E Elias acabou indo lá e tal, falando isso para ele. Muito bem, aleluia. No caso de Ezequias não vai consultar ninguém a não ser Deus. A Bíblia diz então que o profeta vai até ele e fala assim: ó, põe tua casa em ordem, porque tu vai me consultar, mas ó, não vai viver não. Agora ele vai orar e vai chorar, ele vai virar para a parede, ele não vai nem se levantar, deitado mesmo ele vai orar e vai chorar muitíssimo. E o profeta não tinha nem saído da casa dele, aleluia, do palácio, aleluia. E Deus vai falar assim: ouvi tua oração, ouvi tuas lágrimas, e eis que te acrescentarei 15 anos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que nós entendemos aqui, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. O poder que tem uma oração, aleluia. Porque Ezequias poderia muito bem pensar assim: ah, tá bom, já fui rei, já fui rico, já tive tanta batalha, agora deixa eu morrer. Não, e Deus tinha falado, aleluia, a oração pode mudar até aquilo que Deus diz a nosso respeito, aleluia, seja ela uma coisa boa ou uma coisa má, como aconteceu em Nínive. Deus falou assim, através da boca de Jonas: olha, dentro de 40 dias Deus vai destruir esta cidade, não vai sobrar ninguém, vai todo mundo morrer. É isso que Deus falou através de Jonas. Dentro de 40 dias essa cidade será destruída. E Jonas, depois que pregou, foi para cima da montanha e ficou lá, falando assim: vou esperar agora lá, ó, vou esperar ver Deus destruindo a cidade. Aleluia. E aconteceu que passou-se o tempo e Deus não destruiu. Aleluia. E Deus vai dizer para Jonas: Jonas, eu vi o povo jejuando, chorando, gemendo, crianças, eu tive misericórdia, Jonas, aleluia. Eu mudei de ideia a respeito do povo. Por quê? Porque o povo também mudou, aleluia. Então quando nós mudamos, mudança não mais é do que arrependimento é mudança de mente, metanoia, aleluia, né? Deus também muda.
Deus não muda no sentido de ser sempre Deus, santo, né? Poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, nesse sentido. Mas a Bíblia vai dizer que certa feita Deus falou para Moisés: Moisés, sai do meio desse povo rebelde, que eu vou matar todo mundo, e de ti eu farei uma grande nação. Deus falou para Moisés o mesmo que ele falou para Abraão: deixa esse povo matar todos eles. Aí Moisés intercede, o texto diz que Moisés intercede pelo povo, e Moisés diz: Senhor, a multidão das nações verão e dirão: esse Deus tirou o povo do Egito e não pôde introduzi-lo na terra prometida, e aí vão blasfemar de ti, Senhor. Então Deus, não faz isso não, Deus, tenha misericórdia, Deus. E a Bíblia diz que Deus falou assim: eu aceitei isso que você falou, não vou destruir o povo. Aleluia! Glória a Deus. Então nós vemos, aleluia, que você pode persuadir Deus através de Cristo pela sua oração. Aleluia, para Deus ter compaixão e misericórdia pela oração. Aleluia. Claro que vai entrar a soberania de Deus, porque a Bíblia diz que Deus coloca em nosso coração tanto querer como efetuar. Às vezes nós estamos orando por uma pessoa, não é porque nós estamos bons, é porque o próprio Espírito Santo colocou no nosso coração de orar para uma pessoa. Aleluia. Porque tem pessoas que a gente, Deus nem coloca no nosso coração de orar. Aleluia. Né? Então, irmãos, a Bíblia diz que Deus ele vai prolongar os dias de Ezequias. E o profeta disse: agora pega essa pasta de figos, aleluia, passa na sua chaga. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Chaga leva a morte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus, a Bíblia diz que ele veio da figueira, aleluia, que é Israel. Então a folha da figueira, que é Jesus Cristo, é passada nas nossas chagas. E por essas, aleluia, por esse remédio nós somos sarados na alma. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, então a voz da intimidação, aleluia, não calou a voz da fé. Aleluia, o silêncio agradou a Deus. Aleluia, e na oração Deus fez um mover sobrenatural. Aleluia, assim nesta noite, meu irmão, minha irmã, louvado seja o nome do Senhor. Não dê ouvido, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A voz do teu adversário. Vamos confiar no figo que foi amassado na cruz. O profeta diz: pega esta figueira aqui, esse fruto, esta folha, amassa, tira o caldo, aquele caldo como sai, você passa e será sarado. E nós vemos Jesus, né, ali sendo amassado na cruz, amassado, e o caldo dele, o seu sangue, os sara. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Assim Ezequias, irmão, aleluia, é um exemplo para todos nós hoje, aleluia. Não dê ouvido à voz de Tartã, que é o exército da força bruta. Não dê ouvido a Ramizares, que são as alianças seculares, aleluia. Nem desça o Egito para buscar o socorro, nem muito menos a Ramizaque, aleluia. Que é a voz que às vezes está no meio do povo, que ele falava em hebraico, aleluia. Vamos estar de pé em nome de Jesus.